Graça e paz aos irmãos, uma boa tarde a todos. É com prazer que nós estamos nesse domingo com mais uma aula de IBD e nesse domingo em especial nós estamos começando uma nova revista A Supremacia de Cristo, que nada mais nada menos é que um estudo na carta aos Hebreus. E nós estamos começando essa lição hoje, revista nova, creio que todos já estão com suas revistas. É importante que você esteja com ela, anotando, acompanhando. E uma coisa interessante é essa revista, ela foi inspirada, para a montagem dessa revista, foram usados dois comentários. Um da editora Esperança, do Laubach, Carta aos Hebreus, e o outro que é bem mais conhecido, que é da editora Vida Nova, Comentário aos Hebreus também, de Donald Gunther. Então esses dois comentários foram usados aí pelo autor da revista como base para ele fazer aí as suas lições. E dentro disso, eu quero convidar você já a abrir a sua revista na lição de número 1, que o título é A Mensagem aos Hebreus. E essa primeira lição, ela tem por objetivo aí dar um panorama, né? Expor aí o pano de fundo de toda a carta. Então nós vamos estar vendo o pano de fundo, o panorama um pouquinho rapidamente, alguns detalhes importantes sobre a carta, algumas coisas que antes de nós estudarmos mais profundamente a carta, é interessante que a gente já saiba. Isso serve, digamos, como um arcabouço para a gente posteriormente, a partir da lição 2, estudarmos a carta. Dentro disso, eu vou estar lendo o texto-chave e o texto básico da lição. Basicamente é o mesmo título, é o mesmo texto. Ele está lá em Hebreus 1. Então eu vou estar fazendo essa leitura de Hebreus 1, versículo 1, 2 e 3. Assim, eu vou estar usando aí a versão Nova Almeida atualizada. Se você estiver a Bíblia aí, o seu smartphone, você pode acompanhar também. Hebreus 1, de 1 a 3. Assim está escrito na palavra de Deus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aí eu vou ler o 4 também, tá bom? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Para a gente começar aqui o nosso estudo, a carta aos Hebreus, não é carta de Paulo, hein? A gente vai ver posteriormente. Nós temos que ter em mente que precisamos aí responder ou conhecer a resposta a algumas perguntas, tá bom? E a revista nos aponta aí 5 perguntas para conhecermos a carta aos Hebreus. Então, antes de nos atirarmos ao estudo ou à leitura, toda vez que você for ler a carta aos Hebreus, um texto de Hebreus, de repente é interessante você saber antecipadamente as respostas dessas 5 perguntas. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. Nós estamos aí na página 5, 5 perguntas para conhecer a carta aos Hebreus. Você acompanha aí na sua revista, por favor. A primeira pergunta que nós precisamos saber a resposta é: por que a carta foi escrita? Nas cartas de Paulo, nas cartas de João, todas elas foram escritas por um motivo. E nessa carta aos Hebreus também tem motivos especiais para que ela fosse escrita. A primeira coisa que a gente precisa saber está aqui logo no texto. Ela foi escrita para um grupo de crentes no fim do primeiro século, crentes esses que estavam desistindo ou quase desistindo da sua fé. E por que eles estavam desistindo ou quase desistindo da sua fé? Havia ali uma perseguição forte, uma perseguição muito grande.
as casas desses crentes elas eram invadidas, eles eram desprezados e injuriados publicamente. Muitas vezes eles eram denunciados por vizinhos, vizinhos denunciavam a sua fé e eles eram jogados na prisão. E assim havia ali todo um ambiente de perseguição, um ambiente de dura convivência dos crentes com o mundo ao redor deles. Muitas vezes o governo, o Império Romano, ele vinha e tomava suas posses, tomava as suas casas, as suas famílias eram presas e muitas vezes vendidas como escravos. Então havia ali cristãos sendo fortemente perseguidos. E o que acontecia? Muitos desses crentes eram judeus e muitos desses crentes eles passavam com essa dificuldade com alegria, mas muitos não aguentaram e voltaram atrás e deixaram a fé. Então, o autor aqui na revista, nós já estamos aí mais para o finalzinho da página 5, ele nos dá aí 3 motivos pelos quais a carta foi escrita. A primeira pergunta que nós temos que responder é por que a carta foi escrita. O primeiro motivo, a carta é um apelo a todos os crentes para que se mantenham firmes na verdade, fiéis a Cristo e cresçam em maturidade cristã. Então, o primeiro motivo para que a carta tivesse sido escrita é que aqueles crentes que estavam em forte perseguição, estavam tendo seus bens confiscados, estavam sendo presos, estavam sendo injuriados publicamente. A carta é um convite, ou melhor dizendo, é um apelo para que eles se mantenham firmes na verdade, fiéis a Cristo e, além disso, além de ficar firme e fiel, que cresçam em maturidade cristã. A gente tem aqui o texto de Hebreus 2:1. A gente pode até ler aqui como, olha só, Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então aqui é o primeiro motivo. Crentes hebreus, fiquem firmes, fiéis a Cristo e ainda cresçam em maturidade. Um segundo motivo para que essa carta foi escrita é a exortação à perseverança. E aí o autor ele pega exemplos da história do povo de Deus. Simplesmente ele pega ali em Hebreus 6,15, Abraão, o patriarca, Abraão, o chamado lá em Ur por Deus, o pai na fé, digamos assim, né? Aquele que é o símbolo aí, um personagem fortíssimo na história dos hebreus. Ele é citado como exemplo de perseverança e de paciência. Então o autor usa a vida, o exemplo de Abraão, para animar e dizer para aqueles irmãos, mantenham-se firmes. Outro personagem bíblico do Antigo Testamento é Moisés. Em Hebreus 11:27, Moisés também é citado como um exemplo de firmeza, um exemplo de força, de firmeza, e o autor também usa esse homem ali, o libertador do povo de Israel do Egito, como exemplo a ser seguido. E ainda o autor usa o exemplo máximo, né? o suprassumo de exemplos para aqueles irmãos, que é o próprio Jesus Cristo, em Hebreus 12:2, onde ele suportou a morte de cruz. Então vejam que a carta exorta a perseverança e dá exemplos, e dá, digamos que, provas para aqueles irmãos de que é possível resistir às adversidades e à perseguição. Um último motivo para respondermos essa pergunta é que a carta enfatiza a superioridade de Cristo, apresentando ele como profeta, Hebreus 1:2, sacerdote, Hebreus 1:3, e rei, Hebreus 1:8-14, ou aquilo que a teologia costuma chamar de os 3 ofícios de Cristo. A carta aos Hebreus apresenta Cristo como profeta, como sacerdote e como rei. A carta aos Hebreus ela tem uma cristologia alta, que se chama na teologia, ou seja, o falar dela sobre Cristo é um falar profundo, é um falar agregador, é um falar muito importante e indispensável para a cristologia, indispensável para a vida dos cristãos, tanto daquela época como dos nossos dias. A segunda pergunta, essa pergunta é fácil de responder. Quem é o autor de Hebreus? E aqui o autor da revista
que não é o autor de Hebreus, já coloca, o autor é desconhecido. E é isso mesmo. O autor da carta aos Hebreus é um autor desconhecido. Existem algumas hipóteses que apontam para Paulo, para Barnabé, Apolo, Priscila, Lucas, mas ao mesmo tempo que existem muitas justificativas para dizer que um ou outro é o autor, existem igualmente, proporcionalmente, outras justificativas que não casam, que indicam o contrário. Então, assim, até mesmo aqui o autor cita uma frase de Orígenes, o pai, o nome da patrística, né? Que ele fala, só Deus sabe quem realmente escreveu a Epístola aos Hebreus, e se é por aí mesmo. É importante, há alguma perda em não sabermos, não sabermos o nome do autor da carta aos Hebreus? Não, porque o texto fala por si só, o texto é importantíssimo. A própria igreja, no decorrer, desde a formação do cânon ali no segundo século após Marcion, era um texto reconhecido nas igrejas. Então, assim, sabermos o nome do autor não tira o valor, não tira o proveito, não tira a importância dessa carta. Viu como foi fácil responder essa segunda pergunta? A terceira pergunta: quem eram os leitores da carta aos Hebreus? O título original no grego, né, pros Hebraios, é aos Hebreus, e indica que a carta ela foi escrita por um grupo de crentes judaicos, ou seja, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, tá bom? E como tais, eles conheciam ali bastante do Antigo Testamento, eles eram versados na cultura judaica. Por isso que durante o decorrer da carta a gente vai perceber que a carta ela tem um papel importante de esclarecer a esses crentes a relação da fé cristã com os elementos da fé judaica. Mas isso a gente vai ver para frente. Esses crentes judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles poderiam ser crentes de uma comunidade em Jerusalém, ou em Roma, ou ainda em Alexandria. Mas é algo um pouco incerto. Então a gente não pode afirmar categoricamente. O que a gente pode afirmar categoricamente que eram crentes judeus, crentes de origem judaica, que agora professavam sua fé em Cristo e que também estavam passando por muitas dificuldades e muitas perseguições. Quarta pergunta: quando a carta foi escrita? O autor daqui ele fala sobre Hebreus 10, 32 a 34. Vamos ver se a gente consegue aqui, Hebreus 10, 32 a 34. Ele faz referência a esse texto, que é possivelmente uma referência à perseguição do imperador Nero, um dos imperadores mais ruins e cruéis dos imperadores romanos. Vamos ver aqui Hebreus 10, 32 a 34. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Ou seja, esse texto de 32 a 34 do capítulo 10 possivelmente é uma referência à perseguição do imperador Nero. E percebam no verso 34 que o autor aos Hebreus fala que esses crentes perseguidos aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, ou seja, o governo ia lá e confiscava todos os bens dos crentes. Se esse texto se faz menção à perseguição de Nero, então essa perseguição foi por volta de 64 DC. Sendo assim, a gente pode localizar a data de escrita desse texto de Hebreus antes do ano 70. E por que antes do ano 70? Em Hebreus 10, 11, apresenta ali a questão do ministério dos sacerdotes, está aí na sua revista, tá bom? E do templo em Jerusalém, ou seja, é uma indicação de que possivelmente
o serviço sacerdotal, os sacrifícios estavam sendo feitos, estavam em andamento ainda nos dias do escritor. Então, possivelmente, a carta aos Hebreus foi escrita em meados de entre 65 e 70. Não depois de 70 e não muito antes de 65. 70 é uma data marcante porque foi o ano em que o Império Romano invade Jerusalém de forma bruta e destrói o templo. O templo, ali ocorreu a queda do templo. Quando foi escrita a carta? Entre 65 e 70 depois de Cristo. Qual é a mensagem da carta aos Hebreus? O próprio nome da revista, o título da revista, melhor dizendo, a supremacia de Cristo. E é isso que é bem forte na carta aos Hebreus. Uma cristologia robusta, onde mostra que Cristo ele é maior, melhor ou superior a demais coisas que a gente vai ver para frente. A superioridade de Jesus Cristo é o grande tema dessa epístola. E aqui na sua revista tem um esboço do Manual Bíblico Wagner, em que tem uma divisãozinha ali, olha só. Leia só a revista junto comigo aqui. Hebreus 1, de 1 e 2. Perdão, Hebreus 1, de 1 a 2, 18, capítulo 1 a capítulo 2, 18, é a superioridade de Cristo sobre os profetas e anjos. Depois, de 3, 1 a 4, 13, capítulo 3, versículo 1 a capítulo 4, versículo 13, é a superioridade de Jesus a Moisés e Josué. Dois nomes importantes aí da cultura, da história hebraica. Depois, de Hebreus 4,14 a 10,39, é a superioridade de Jesus como sacerdote. E por fim, Hebreus 11, 1 a 13,25, é a superioridade da fé cristã. Então percebam que a carta sempre está nos mostrando que Jesus é melhor, que Jesus é maior, que Jesus é superior a Moisés, a Josué, ao sacerdócio, aos profetas e aos anjos. A carta vai se alinhar justamente em torno desses assuntos ou dessas divisões. E é isso que a gente vai ver para frente a partir do capítulo 2. Então nós vimos aí as 5 perguntas que nós precisamos saber responder ou ter em mente antes da gente estudar ou ler a carta aos Hebreus. Por que foi escrita a carta? A gente viu aí os 3 motivos. É um apelo à firmeza, ao encorajamento, um apelo à perseverança, uma carta que enfatiza muito bem a superioridade de Cristo como profeta, rei e sacerdote. Quem foi o autor de Hebreus? Não sabemos. Tá bom? Isso não tira o valor da carta. Quem eram os leitores da carta aos Hebreus? Judeus convertidos ao cristianismo que estavam sendo perseguidos debaixo de forte perseguição. Quando a carta foi escrita? Possivelmente entre 65 e 70. E qual a mensagem da carta? É a superioridade de Cristo. Terminamos aí a primeira parte da revista e eu quero convidá-lo agora para que você vá comigo para o finalzinho da página 6, onde nós vamos ver aí o segundo ponto da revista, baseado em Hebreus 1:1, onde o tema é Deus falou e continua falando. Ponto 2 aí na revista, finalzinho da página 6, Deus falou e continua falando. É baseado em Hebreus 1:1. Nunca é demais nós lermos, eu vou ler o texto. Hebreus 1:1. Antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aqui o autor aos Hebreus, ele inicia confirmando um fato. Ele não quer comprovar que Deus fala, mas ele afirma. É uma certeza, não é algo posto em dúvida. Deus falou e continua falando. Isso é importante porque a fé ela não deve estar somente baseada na existência de Deus, mas na existência de um Deus que se comunica e ao qual podemos nos comunicar com Ele.
Isso é importante nos nossos dias, quando nós vimos algumas propostas dizendo que a palavra precisa ser atualizada. Eu não vou entrar nos pormenores, porque isso aí já deu muito pano para manga e ninguém escuta mesmo o que eu digo. Mas olha só, muitas vezes, quando nós propomos coisas desse tipo, reinterpretar, atualizar, contextualizar, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra de Deus não é um simples livro de história como qualquer outro, uma literatura grega, uma literatura dos nossos dias. Não, a palavra de Deus é o próprio Deus falando. E seguindo a lição, nós vamos agora para a página 7. O autor aqui, no finalzinho da página 6, alguém já disse: Deus não falará para aquela pessoa que não acredita que Deus fala. Portanto, aqueles que não aceitam que Deus falou ao homem, certamente não encontrarão valor nesta carta. É inútil ler a carta se Deus não faz revelação alguma aos homens. Se Deus houvesse permanecido em silêncio, a situação da humanidade, por certo, seria desesperadora. Alguns salmos exaltam a voz de Deus, Salmos 29 e 51-3. Mas aquilo que prende a atenção do escritor é a variedade de maneiras como Deus falou no passado. Então isso que é legal. Para o autor, ele afirma: Deus falou e continua falando. Deus fala, isso é um fato. E ele se prende não em tentar comprovar isso, mas ele se prende na maravilha da diversidade, das maneiras, dos modos, dos, digamos, métodos como Deus fala. E isso que prende o autor aos Hebreus. Nesse ponto 2, tem o item 1, aí no meio da página 7, como Deus falou ontem, baseado em Hebreus 1:1. Como Deus falou ontem? Muitas vezes e de muitas maneiras. E o que são essas muitas maneiras? E muitas vezes Deus usou a sua lei, as instituições que Ele mesmo ordenou que fossem feitas e organizadas. Deus falou ao seu povo pelas cerimônias que Ele mesmo instituiu em sua palavra. Usou muitas vezes reis, juízes no tempo de juízes. Usou os sacerdotes, visões, revelações angelicais, sonhos e, como a gente diz mesmo, até mesmo uma jumenta Deus usou para falar ao seu povo. O autor aqui, ele cita Mateus 23:37, quando o próprio Jesus Cristo fala, usa uma citação de Jesus Cristo, quando ele diz que muitas vezes quis reunir os teus filhos, ele fala isso para Jerusalém, como galinha, como pintinhos debaixo das asas da galinha, mas Jerusalém não quis ouvi-lo. Então, como Deus falou ontem, de muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais, é o ponto B aí, aos antepassados, ao povo de Deus antes de Cristo. Ponto C, falou também pelos profetas. Veja só, Hebreus 1:1 de novo. Antigamente, Deus falou. Isso é uma afirmação. Ele não falou, talvez falou ou pode ter falado. Não, Deus falou, confirmando ou afirmando. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E aqui o texto ele ressalta a importância do ministério profético, durante a história de Israel, muitas vezes, inúmeras vezes, por que não dizer, o ministério dos profetas foi algo preponderante, algo muito importante. E muitas vezes, dependendo do contexto, o caos religioso, o caos político, o caos social, moral era tão intenso que muitas vezes a voz de Deus no meio daqueles dias era somente através do profeta. Quando o profeta usava aquela expressão, assim diz o Senhor, puxa vida, dava um peso e tinha um peso enorme aquilo que o profeta falava. Dava aos profetas a autoridade sem igual. Por quê? Nada mais, nada menos que os profetas eram boca de Deus. Porém, o fato de falar em nome de Deus, em nome do Senhor, e usar esse termo,
assim diz o Senhor, nem sempre trazia a esses homens de Deus como é que fala, a atenção devida. Por quê? Eles foram maltratados, foram perseguidos, foram escorraçados, exilados. O maior exemplo disso é Jeremias, profeta Jeremias, falando falando que o povo ia ser levado, ia ser deportado devido à sua desobediência, devido aos seu mau proceder diante de Deus. Deus ia vir com juízo e ele foi ali perseguido, foi ali escorraçado e assim aconteceu. Porém, tanto Jeremias como os outros profetas foram fiéis ao Senhor. As suas profecias não foram vistas pelos seus olhos, né? Hebreus 11, 39 a 40. Mas nós temos o privilégio de termos não visto, mas termos ouvido, temos o privilégio de termos a palavra de Deus. Houveram homens que tiveram o privilégio de ver, que foram os apóstolos. Isso foi como Deus falou ontem, de muitas vezes, muitas maneiras, aos pais, né, aos antepassados, pelos profetas. O ponto 2 aqui é baseado em Hebreus 1, 2, é 2 de 2, tá bom? Vamos ler aqui Hebreus 1, 2. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aquilo que os profetas falaram aos pais, aos antepassados, agora foi falado de outra maneira. Tudo aquilo que foi falado por eles era uma preparação do caminho, era uma predição daquilo que haveria de acontecer. Essas duas etapas da revelação correspondem ao Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, aqui cabe a gente fazer uma ressalva importante. Tanto o Antigo Testamento como o Novo são muito importantes. Quando a gente tem um pouco de conhecimento de teologia bíblica, da disciplina teologia bíblica, a gente sabe que o fio condutor, desde Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse, é Cristo. Então, em toda a história bíblica, existe ali um elo de ligação, que é a história da redenção, a história da salvação. E essa história, o personagem principal é Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque não devemos ter em menor conta o antigo em relação ao novo. Antes, a visão correta é de nós valorizarmos os dois, tanto o antigo como o novo, sabendo do papel que cada um tem dentro do projeto, dentro da história da salvação. Em seguida, o autor ele usa o termo aqui, a revelação divina é progressiva. Mas a progressão não vai do menos ao mais verdadeiro, nem do menos ao mais valioso. A progressão vai da promessa até Cristo, mas não há progressão depois dele. A revelação ela é progressiva no sentido de que Deus, no decorrer da história, foi revelando, foi dando mostras do seu plano, de Cristo, digamos assim. O fato posterior, ele não anulava esse fato anterior, ele complementava, ele trazia mais luz e, digamos assim, era algo com mais clareza do que o fato anterior. O que eu estou dizendo? Havia ali um momento em que Deus dava ali uma indicação de Cristo. O momento seguinte era um momento que também dava indicação de Cristo, complementava esse momento, jogava luz sobre esse momento e ampliava o que havia sido dito antes. Nunca havia contradição, nunca havia anulação do que havia sido proferido, predito, profetizado, escrito, alguma coisa assim. Pelo contrário, a revelação progressiva é uma linha de fatos que vão se complementando e ampliando
cada vez mais até chegarmos a Jesus Cristo no Novo Testamento. Indo aí, nós estamos, espera aí, meus irmãos, finalzinho da página 7. O autor aqui, ele faz justamente aí o que ele fez no outro ponto. Ele faz ali pega partes do versículo e dá uma explicação. No outro ponto era o versículo 1, agora é o versículo 2. Últimos dias é o ponto A aí. É uma tradução literal da frase hebraica que se utiliza no Antigo Testamento, no último final dos dias, que de acordo com o contexto pode significar daqui em diante. Aí tem os textos de Gênesis, Deuteronômio, Jeremias e Miqueias. O uso dessa frase, os últimos dias, ela implica em uma escatologia que já foi inaugurada. E quando foi inaugurado essa escatologia? Foi inaugurado com a encarnação e termina com a segunda vinda de Cristo. Eu vou aqui rapidinho para o texto de Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Olha só. Esse tempo dessa inauguração escatológica, que foi o tempo da encarnação, quando Jesus Cristo esteve entre nós, Paulo escreve aos Gálatas se referindo da seguinte maneira: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo aos Gálatas se refere a esse tempo de escatologia inaugurada como a plenitude dos tempos. Ou seja, quando Jesus Cristo nasce, a história da salvação alcança o seu ápice, a sua plenitude. E é nessa plenitude em que a escatologia, ou seja, esse últimos dias, ou no último final dos dias, é inaugurado. Percebam que no último final dos dias é inaugurado na encarnação e terminará na segunda vinda de Cristo, ou naquilo que a teologia chama de consumação, a consumação dos tempos. E aqui o autor ele segue, seguindo o parágrafo posterior, a vinda do Messias dá início ao período escatológico. O Filho é fiador, que no grego quer dizer garantia, certeza, alguém que garante que o cumprimento do contrato superior à aliança. Seguindo ainda na revista, o tema principal da carta inteira é: o passado cedeu lugar às coisas melhores. Deus falou aos pais pelos profetas, entre aspas também, nós vimos pelas leis, pelas cerimônias, pelos sacerdotes. Esse é o passado. O que é a coisa melhor? É o Filho. É a escatologia inaugurada pelo Filho. É a plenitude dos tempos que Paulo fala lá aos Gálatas. Chegou a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho. É por essa razão que o passado, e a gente viu aí as leis, os princípios religiosos do Antigo Testamento, sempre volta a aparecer na epístola. Por quê? Porque o autor aos Hebreus ele sempre choca esse passado, ele contrapõe com a realidade do Filho. É a promessa com a realidade do cumprimento, que é o Filho Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus sempre coloca nessa condição: Jesus é superior ao passado. Jesus é melhor. Jesus é maior. O autor aqui, vou até ler o que ele colocou aqui na revista, sempre volta a aparecer na epístola para mostrar como o Filho é superior a esse passado. É fácil perceber porque o escritor começa dessa maneira. Ele vê, e aqui é importante, lembre-se, tudo o que aconteceu, Deus falou pelos profetas, aos pais, leis, tudo tem a sua devida importância e o seu devido lugar. O autor da carta, ele vê valor nas coisas do passado. Aquilo que estava no Antigo Testamento era nada mais nada menos do que Deus falando, Deus comunicando ao seu povo, Deus instituindo, Deus mandando, falando aos pais pelos profetas.
mas ele reconhece que isso é sombra. Isso é algo que não é a completude, não é a plenitude de Gálatas 4:4, plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho. Por isso é que ele se diz quanto à antiga aliança, ao Antigo Testamento, que Jesus fez 3 coisas. Jesus ele vem como aquele que cumpre, ou seja, ele, na sua impecabilidade, ele cumpriu toda a lei, totalmente. Ele veio como aquele que a substituiu, e como aquele que é superior, que é melhor ou maior, ou, como diz o texto da revista, aquele que ultrapassou. Então vocês percebam que Deus nos fala agora, fala hoje, de uma maneira melhor. O que nós temos hoje é o cumprimento de tudo aquilo que foi falado anteriormente. Aqui é a maneira, Deus nos fala hoje da maneira plena. Não há nada além disso. Nenhuma outra revelação, nenhuma outra, de novo, atualização. Não, Deus falou agora, Deus nos fala agora pelo Filho. A forma plena, máxima, superior, melhor e todos os outros axiomas que se quiser colocar de como Deus fala conosco hoje. Tem aqui um restinho desse ponto. Nos falou pelo seu Filho. Aí acho que eu até acabei resvalando nisso. A essência da revelação cristã é que Deus é bem mais visto no seu Filho. Para deixar mais claro o que quer dizer, o autor expõe 7 fatos acerca do seu Filho. Ele quer que toda a sua epístola seja lida à luz desses fatos. Deus é bem mais visto no seu Filho. Queremos conhecer Deus? Olhemos para Cristo. Cristo é a única forma de nos relacionarmos, de conhecermos, de termos uma ideia mais próxima daquilo que é Deus. E aqui, a partir desse ponto, que vai nos levar ao ponto 3, existem aí 7 questões, 7 fatos acerca de Jesus Cristo que comprovam aí que a superioridade de Cristo, Cristo como Deus, Cristo como a revelação máxima de Deus. É esses 7 pontos que a gente vai ver agora, a partir de agora. Estamos aí na final aqui da página 8, onde o autor da revista ele seleciona, baseado na carta aos Hebreus, 7 fatos acerca do Filho. E ele se baseia no texto de Hebreus 1, verso 2 e 3, o texto que a gente já leu no início da aula, Hebreus 1, de 2 a 3. Eu vou aqui rapidinho ler novamente. Hebreus, cadê você aqui? 1, de 2 a 3. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os fatos a seguir na revista mostram a superioridade inquestionável, não cabe questionamento, e insuperável. Nada supera esse fato de Jesus Cristo. E explicam porque a revelação através dele é a maior que Deus já fez à humanidade. E aqui a gente vai ver as 7 pontos, 7 fatos acerca do Filho que apontam para a sua superioridade, para a sua excelência, para a sua plenitude e tudo mais. Primeiro fato 1. Deus o constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Aqui está falando do termo herdeiro, está nos lembrando de herança. Esse termo herança é usado para denominar a divisão das propriedades, dos bens que um pai deixa para os seus filhos quando esse pai morre. Isso é através de um testamento. E quando havia apenas um filho, não tinha essa divisão. Tudo ficava exatamente para esse filho. O autor aos Hebreus usa essa figura. Paulo usou lá aos Gálatas também a questão da herança, falando que
Cristo é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o unigênito, ele é o único gerado de Deus. E aí o autor aqui da revista usa o texto de Efésios 1, já separei aqui. Eu vou ler Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele quem? Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Lembre-se de Gálatas 4:4. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, ou seja, na plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como na terra, vão se concentrar, ou melhor, se concentraram, se convergiram em Cristo. E aqui o autor da revista ele complementa. O apóstolo Paulo afirma que Deus está trabalhando desde a fundação do mundo para fazer com que todas as coisas do céu e da terra estejam convergindo para Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas porque ele é o criador de todas as coisas. Em outras palavras, o Filho está herdando tudo aquilo que ele mesmo criou. Ou seja, a encarnação de Cristo é o ponto central da história. Não só da história de Israel, não só da história do mundo, mas eu ouso dizer que da história do universo. Todas as coisas da terra como do céu convergiram em Cristo no momento de sua revelação como Filho de Deus aqui a nós os homens. Ponto 2. Foi através do Filho que Deus fez o universo. A palavra universo aqui que usa não é cosmos, mas é aionás, que vem de aionion, que não se refere apenas a períodos de tempo, mas também ao conteúdo do mundo. Ou seja, Deus, pelo seu Filho, fez o universo. E aqui tem um texto que eu amo muito, deixa eu ver se eu consigo ir rapidinho para ele aqui. Melhor, eu vou por aqui. Colossenses 1,16 nos fala o seguinte. Vamos lá, aqui. Pois nele, olha só, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu vou acabar lendo o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Foi através do Filho que Deus fez o universo. Mais um ponto da superioridade de Cristo. Terceiro ponto, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Eu vou ler literalmente a revista aqui, tá bom? Resplendor é a tradução de uma palavra que aparece somente aqui no Novo Testamento. E o sentido é emitir brilho intenso, como o sol irradiando os seus raios de luz. O Filho possui um brilho que irradia a glória de Deus. E aqui tem um comentário do Gunther, que é até o autor aqui desse comentário da Vida Nova. Ele afirma o seguinte, ele comenta que era uma firme convicção entre os cristãos primitivos que de alguma maneira a glória de Deus era vista numa vida humana. E aqui lembramos da transfiguração, Jesus no monte, lá em Mateus 17:2. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, o Filho é o brilho da glória poderosa, onipotente, onisciente, onipresente do próprio Deus. Isso é maravilhoso. O Filho é o resplendor de Deus. Né? Nessa frase de Gunther aqui, ele afirma, né, que era um costume das pessoas, os cristãos primitivos, dizerem que de alguma maneira a glória de Deus era vista numa vida humana. Aqui é um brilho opaco, é um brilho meio apagado. Em Cristo não, é o brilho que transpõe todo tipo de brilho, de luz existente em todo o universo. Vamos para o ponto 4. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Assim como a imagem e a inscrição de uma moeda correspondem exatamente ao padrão da matriz, o Filho de Deus é a mesma imagem do que Deus é. E aqui ele usa, né? Ele explica, né, essa expressão
expressão. Ele explica a expressão que vem aí do grego character, de onde vem a nossa palavra caráter, sinal, gravado, traço particular do rosto, natureza particular de alguém. No mundo antigo, a palavra era usada para falar da impressão feita por um carimbo ou selo, ou seja, uma reprodução exata. O que o autor da revista está nos afirmando aqui? Ele está nos dizendo que o filho é exatamente como um padrão de matriz, né? A moeda tem o mesmo sinal, os mesmos detalhes da matriz de onde ela foi cunhada. Jesus Cristo tem os mesmos sinais, as mesmas características do próprio Pai. Aquela questão, ele usa aqui da questão do carimbo ou selo. O selo ou carimbo tinha que reproduzir exatamente o símbolo, com todos os detalhes, dizeres, características, né, daquele molde em que ele foi feito. Jesus Cristo é exatamente a expressão de Deus. Ele tem as mesmas características. O que o autor está dizendo é simplesmente que Jesus Cristo é da mesma essência de Deus. Colossenses 1,15. Estou com ele aqui aberto, já vou ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui tem uma frase muito feliz de Stanley Jones, que Jesus é a melhor fotografia de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele tem a essência de Deus, ele é Deus. Ele não é maior do que Deus, nem menor. Ele é exatamente a expressão de Deus. Ele é exatamente como Deus. Pessoalidade, função diferente, mas ele tem a mesma expressão de Deus. Isso é importante, porque na história da igreja aconteceram muitas heresias que, de repente, diminuíam a divindade de Cristo, diminuíam a pessoa de Cristo em relação ao Pai, colocavam ele como uma espécie de subordinação em relação a Deus. Não. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo entre os homens nada mais, nada menos é do que o próprio Deus encarnado. Quinto ponto, o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui tem uma coisa muito interessante. Essa palavra sustenta, ou sustentar, não é apenas o simples fato de apoiar algo, mas não, envolve a questão de movimento, envolve uma questão dinâmica. Ou seja, quando a gente fala que Cristo, foi um pouquinho para frente, voltemos. Cristo sustenta todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder. Nós estamos dizendo que não apenas ele mantém todas as coisas, como ele também é a dinâmica do funcionamento de todas as coisas. Ele é o responsável pelo movimento, pelo andar, pelo avançar da história, pelos movimentos dos corpos celestes. Se você olhar um pouquinho para a astronomia, você vê os planetas orbitando do nosso sistema solar aqui, orbitando em volta do Sol, numa órbita constante, numa órbita que não reduz, não aumenta, exatamente mantendo as mesmas distâncias entre os planetas. É algo tremendo. Quem sustenta, quem mantém isso é Deus, é o Filho Cristo Jesus, que é a exata expressão de Deus. De novo, me perdoem, apontando para a astronomia, o universo é uma obra criada que se move. Nós parecemos que estamos parados, mas o nosso planeta se move. Ele tem ali a rotação e a translação. O nosso sistema solar, a nossa galáxia está em movimento. Quem mantém, quem sustém, quem não permite que tudo isso entre em desordem e caos é o Filho. É Jesus Cristo, aquele que sustenta todas as coisas. Como? Pela palavra do seu poder. E aqui, deixa eu ver se eu estou em Hebreus. Eu vou aqui para Hebreus 11:3. Vamos ler aqui rapidinho. Hebreus 11:3. A própria carta aos Hebreus declara que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, aqui é aquele texto da Galeria dos Heróis da Fé, e o autor aos Hebreus começa dando a natureza da fé.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O visível veio a existir das coisas que não são visíveis, nos remete lá ao relato da criação, em Gênesis 1, onde Deus falava simplesmente haja, 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 e as coisas surgiam, ex nihilo, do nada. Citando a revista, Paulo afirma que nele tudo subsiste, Colossenses 1,17. R.A. Knox afirmou: toda a criação independe para se suster de sua palavra capacitadora. Na Bíblia, a palavra de Deus é Deus em ação. E aqui é legal, porque em Gênesis a gente viu Deus mandando, falando, haja, e aqui nós vemos que, através da palavra de Deus, o Filho cria as coisas. Ele sustenta as coisas pela palavra do seu poder. Ponto 6. O Filho fez a purificação dos pecados. E aqui, nesse ponto, o autor da revista ele deixa a questão de Jesus como o sustentador cósmico, o mantenedor de todas as coisas, a força motriz de tudo, e agora ele passa para uma coisa relacionada à obra expiatória de Cristo na cruz. E ele fala que Jesus Cristo é o Filho que fez a purificação dos pecados. Acho que a última parte que nós vimos na página 6, do verso 11, capítulo 11 em diante, quando quando o autor da revista fala que Jesus Cristo é superior, a fé cristã é superior por causa disso, da expiação em Cristo. Desculpa, é que deu uma travadinha. Vamos lá. Ponto 7, último ponto. O Filho está assentado à direita da majestade nas alturas. Vamos ver aqui Hebreus, de novo, Hebreus 1, só que agora isoladamente o verso 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse ponto 7 reflete esse finalzinho do verso 3 aqui de Hebreus 1. O último fato acerca do Filho mostra onde ele está hoje, após o seu ministério bem-sucedido, aqui na terra, impecável, pregando, ensinando, cumprindo os propósitos de Deus, sendo morto numa cruz, sofrendo numa cruz, ressuscitando e posteriormente ascendendo, de ascender, subir. Onde ele está hoje? Assentado à direita da majestade, nas alturas. E aqui o autor da revista ele fala justamente desses dois pontos: à direita da majestade e nas alturas. O que significa isso? Ele está à direita, que na cultura bíblica é sempre uma posição de autoridade. Ou seja, Jesus Cristo agora ele voltou à glória, aquela glória que ele deixou em Filipenses 2, 7 em diante, o estado de humilhação, o estado de exaltação e de humilhação. Ele está agora no estado de exaltação novamente, à direita, ao lado do Pai, e nas alturas. A Bíblia descreve como Altíssimo, nas alturas. O termo quer simplesmente nos informar que não há qualquer ser acima dele, no top, na posição máxima. E aqui tem uma pergunta de aplicação sobre esses 7 pontos. Rapidinho, não vou repetindo. Esses 7 fatos acerca do Filho. Deus o constitui herdeiro de todas as coisas, é o ponto 1. Foi através do Filho que Deus fez o universo, ponto 2. O Filho é o resplendor da glória de Deus, ponto 3. Ponto 4. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Ponto 5. O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ponto 6. O Filho, esse Filho todo-poderoso, que os outros 5 pontos mostram, fez a purificação do meu e do seu pecado, glória a Deus por isso. E o ponto 7, a posição dele agora, após a purificação dos pecados, assentado à direita da majestade divina nas alturas. A pergunta de aplicação da revista aqui
Está no finalzinho da página 10, meio da página 10. O Jesus Cristo que você crê e prega, olha a pergunta, é do tamanho desse que acabamos de conhecer? Aqui você já percebe a importância da carta aos Hebreus. Ali, realçar, ressaltar, exaltar a figura de Cristo. Nos mostrar a dimensão da pessoa de Cristo. Ele possui essas características. E aqui outra pergunta pequenininha, mas que cutuca bem. O Cristo que eu professo, o Cristo que eu creio, o Cristo melhor que eu conheço, ele possui essas 7 características que a carta dos Hebreus nos apresenta, que nós vamos estudar e que a gente viu aqui de maneira bem resumida. Olha só em Hebreus 2 e 3. A gente vê essas 7 características aqui. Isso mesmo. Hebreus 1, 2 e 3 nos deu 7 características que, se a gente for levar ao pé da letra, revoluciona a forma como nós conhecemos a Jesus Cristo. A gente vai perceber, talvez você possa perceber que, puxa vida, esse Jesus que está aqui, nesses 2 versículos de Hebreus 1, é muito maior do que o Jesus que eu tenho professado, digo conhecer. Por isso que é importante essa carta aos Hebreus. Por isso que é importante o estudo da revista. Por isso que é importante você ler, estudar, marcar, ler os versículos, assistir às aulas. E se for até o caso, posteriormente procurar eu, o pastor Marcos, ou o Fernando, para tirar alguma dúvida. Vamos partir para a conclusão. E aqui está uma conclusão citando o F.F. Bruce, né? Que ele também tem um comentário de Hebreus, né? Não é usado na revista, mas olha só. Portanto, a grandeza do Filho de Deus recebe 7 confirmações e parece que ele possui em si mesmo todas as qualidades para ser o mediador entre Deus e os homens. É o profeta através do qual Deus tem falado. Sua palavra final aos homens é o sacerdote que tem levado a cabo uma tarefa perfeita de purificação pelos pecados do seu povo. É o rei que se assenta entronizado no lugar de honra, principal ao lado da majestade nas alturas. Tem uma frase de Bruce, no comentário lá, Epístola aos Hebreus, né, tem aí a referência. Com essa frase de Bruce a gente conclui, e assim, a gente viu rapidamente que essa carta foi escrita para encorajamento, para dar ali um encorajamento para os irmãos que estavam sendo perseguidos. Quantos que você conhece que de alguma forma não precisam de encorajamento? Talvez não sejam perseguidos por imperador tirano, né? Um Nero da vida. Mas quantas pessoas não precisam de encorajamento? O estudo dessa carta aos Hebreus pode ser uma ferramenta para te ajudar nisso. Quantos de nós não precisamos, ao encorajar as pessoas, encorajarmos baseados na Escritura, não no que eu acho, não no que eu vi no programa da Fátima Bernardes, não. O que a Escritura nos diz? O autor aos Hebreus encoraja aqueles homens usando ali as vidas de Moisés, de Abraão, de Jesus Cristo. Quantos de nós não precisam de um fortalecimento ou de simplesmente limpar o óculos quando se trata de Jesus Cristo? Por quê? Muitas vezes a gente tem uma imagem distorcida de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente tem uma imagem pequena de Jesus Cristo. E eu vou até dizer mais, muitas vezes a gente tem uma imagem antibíblica de Jesus Cristo. Está aí a carta aos Hebreus, com a sua cristologia robusta e poderosa, que nos fala a todo instante, jogando na nossa cara a todo instante que Cristo é melhor, Cristo é superior, Cristo é maior, a superioridade de Cristo. Então fica aqui, meus irmãos, o desafio para que você assista às aulas, para que você leia a revista, anote, leia os textos, você vai crescer. Já estou me delongando. Quando a gente lê a revista, a gente estuda para dar aula para vocês, para mim o maior abençoado sou eu, porque eu acabo crescendo e aprendendo. Então também faça isso, leia, estude.
e juntos caminhamos nessa carta maravilhosa. Essa carta de um autor desconhecido, mas que é tão importante dentro do cânon da Bíblia e que é tão importante na formação cristã das nossas vidas. Fica aqui meu apelo, meu convite. E Deus te abençoe. Bom culto logo mais e até a próxima aula. Um forte abraço.